levantar e mostrar, meus irmãos, para o diabo, para o inferno e para o mundo, que igreja ainda é igreja, que igreja ainda é o pronto-socorro de Deus. Aleluia, Jesus! Você vai ouvir hinos aí, ó, de homens antigos que estavam lá no mundo do pecado. Você vê os louvores, ó, não tinha mais saída, não tinha mais solução, até que eu resolvi entrar numa igreja. E uma vez que eu entrei, eu já fui transformado. Então igreja, meus irmãos, é isso. Não é só para ter mais um ponto ali, ter uns dizimistas, um ofertante, para manter a igreja ali, o aluguel, mantendo tá bom, se tem um, dois ali tá bom, e vai vivendo assim. Não, meus irmãos, é para encher essas cadeiras aqui, ó, de almas, e para isso, meus irmãos, requer esforço, requer lágrima. O presbítero Davi não vai conseguir fazer sozinho, nem a sua esposa, mas com a oração de toda a igreja, auxiliando, nós em comunhão, no auxílio, na retaguarda, Deus vai fazer a grande obra, Deus vai abençoar, e vamos plantar e vamos colher. Sim ou não? Sim, em nome de Jesus Cristo. Está aqui, ó, o irmão Rafael, que aceitou Jesus Cristo aqui no domingo, né? Já vamos já encerrar aqui, meus irmãos. Só levar um versículo aqui e já vamos fazer oração e vamos encerrar daí. O Rafael, meus irmãos, está aqui, ó. Não lembro do sobrenome dele, eu vi que colocaram lá o sobrenome, né? Einstein. Eita, que nome, né? Como é que é? Einstein. Tá vendo, meus irmãos? Tá aí, ó. Eu vi a foto dele e eu lembro bem dele. Até estava falando ali na live. Há 8, 9 anos atrás, por aí, eu trabalho com meu sogro agora em fevereiro, dia 12, vai fazer 12 anos. E ali, meus irmãos, é o funcionário mais antigo, né? Aí, meus irmãos, eu lembro que pela manhã, naquela época eu estava morando atrás da igreja da Rua São Paulo. E eu saía, eu estava fazendo o horário das 6 da manhã. Então eu saía 5 e pouco de casa. E a maioria das vezes eu ia de a pé, para dar uma economizada. E eu passava bem ali, meus irmãos, no arco da Vila Germânica. E eu bastante jejum, que senão não aguentava as lutas. E se não jejuar, meus irmãos, a carne vai falando. O que a carne fala? A carne não quer as coisas de Deus. A carne diz, não, para, desista, olha para o teu conforto. Mas, meus irmãos, a nova vida em Cristo diz, não, segue, tu tem que ter as marcas de Cristo, ter as aflições de Cristo, para morrer só no campo de batalha mesmo. Aí eu lembro que eu jejuava bastante, mas eu sempre levava pão, sei lá, pelas 11 horas, meio-dia, eu fazia jejum assim. E um dia passando por ali no arco ali da Vila Germânica, da Alberto de Campos, eu andei assim uns 300 metros. E quando eu passei por ele. Ele não se envergonha de falar, meus irmãos, porque ele dormia na rua. Eu passei por lá e Deus falou assim comigo, volta e dá esse pão. Pão bem recheado, irmão, para entregar o jejum. E eu falei assim, não, senhor, não é possível. Sim, volta e entrega. Deixa lá. Amém. Entre o pão, um pãozinho e uma fatia, depois tu vai lá, consegue comprar outra. Que nem o jejum, vou fazer jejum, não. Depois que tu entrega jejum, tu pode comer salame, melancia, pode comer batata doce, pode comer arroz, feijãozinho, macarronada, tem tudo. É ou não é? Então tu tem que olhar pela fé. Não, vai ser dor no jejum, mas lá na frente vai ter comidinha. Renunciou? E aí eu voltei. E daí eu comecei a seguir esse ritmo. Toda vez que eu ia trabalhar, eu levava o pão e deixava ele na cabeceira dele, até que um dia ele acordou, troquei uma ideia com ele, né, meus irmãos, olha onde que ele está hoje. Ele está aqui, ó. Tá vendo? E eu estava falando da live e a irmã Beira Rosalina colocou um versículo lá de Eclesiastes, muito bonito. Lança o teu pão sobre... Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus de Nazaré. E se não achar aqui, meus irmãos, se não achar aqui, não tem problema, vai achar na glória. Na glória, meus irmãos, né? Não tem certeza. Então vamos lutar, vamos batalhar. Está aqui hoje esse jovem aqui, ó. Me recordo também do irmão dele, jogava muita bola com o irmão dele, o Mike. Tem o outro também, né? Então isso aí, meus irmãos, olha que maravilha. E vai permanecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Então Deus é fiel, Deus é bom. E vamos lutar, pelejar, meus irmãos, batalhar em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Então Deus abençoe. Irmão, se coloque de pé. Já é 9h15, meu Deus do céu. Depois vamos fazer uma oração, né? Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também. É a vida do irmão presbítero Elmo, que está aqui, presbítero Carlos, que fez a primeira parte. Irmão diácono Josinaldo, que está aí conosco. Irmão evangelista Lucas Luiz também. Deus abençoe o varão de guerra que está aí. E também, meus irmãos, toda quarta-feira, né? Claro, quando não pode, amém. Mas evangelista Lucas Luiz também vai estar aqui nas quarta-feira, auxiliando aqui na Coripós. Um obreiro, meus irmãos, de mão cheia.
que vai estar aí também, um homem que tem, meus irmãos, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, né? Não só em cima do altar, meus irmãos, porque para ser pastor, um obreiro em cima do altar não é difícil, não é? Dá um probleminha na igreja, o obreiro sobe no altar e ó, espanca a igreja, porém não ajuda, não auxilia, não visita, não faz nada. Aí que tipo de pastor que é esse? Não é o que a Bíblia recomenda não, meus irmãos, né? É sofrer junto com a ovelha, atrás das ovelhas. Então vai estar aí o evangelista Lucas, Luiz e bênção de Deus, amém? Olha o irmão Beira Rosalina aí, ó, a obreirona que também está aí, ó. Meu Deus do céu, meus irmãos, nós temos tudo, fora o que vai vir auxiliar aqui, lá na Velha também, a congregação está lá, culto segunda, quinta, domingo, Deus está mandando o povo, e vamos se ajeitar, meus irmãos, que Jesus é bom, né? Sábado vamos evangelizar aqui no bairro, né? Em nome de Jesus Cristo, vamos chegar aqui 8 horas, orar aí, quem chegar 8, 8 e meia, às 9, nós vamos dividir ali, vamos para a rua, e vamos, meus irmãos, atrás das almas, em nome de Jesus Cristo, amém? A igreja precisa estar preparada. Difícil, meus irmãos, às vezes não é Deus mandar o povo, difícil está para Deus hoje, é de colocar um rebanho cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Isso aqui está difícil, meus irmãos, porque o tempo atrás o povo passava na frente da igreja e dizia, ó, esses crentes goeludos, quer que nós sejamos igual eles, é isso que eles falavam, crente fanático. Hoje, meus irmãos, o povo olha para a congregação e está aí, ó, tá, mais um que abriu aí para roubar dinheiro do povo. Olha aí os crentes ali, deu para estar daquele jeito, os desviados falam, prefiro ficar aqui do mesmo jeito. Mas, meus irmãos, que nós venhamos ser aquela igreja de Filadélfia, de Antioquia, que nós venhamos ser aquela igreja daquele pai, que quando o filho lá no mundo se recordou, por que ele voltou para a casa do pai? Porque ele sabia que na casa do pai tinha o amor de Deus. Aleluia! Às vezes nós só pregamos do filho pródigo, mas e a casa do pai dessa história? Que o filho pródigo, não, eu vou lá, porque eu chegar lá, ninguém vai ficar me condenando, ninguém vai ficar me julgando, mas vão me receber em primordial com um abraço. Depois, meus irmãos, que pega o peixe, aí a gente vai tirando escama do pecado, vai tirando o berne que tem, tudo que tiver vai ser arrancado e vai ser um peixe, uma alma preciosa para Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos lá, a ovelha que sai por aí, meus irmãos, a ovelha que está com chaga, tem que carapicho, tem que cortar, como é que fala? Tosar, né? Tosquear, tem que tosquear a lã e assim vai. Amém? Por gentileza, presbítero Davi, a esposa também, chama os filhos. Isso, pode chamar. Presbítero Elmo também. Presbítero Elmo vai ser o segundeiro, né? Sabe como é que eles falam na Argentina? Eu descobri. Aqui no Brasil nós falamos dirigente. Lá na Argentina, irmão João Paulo, eles falam o frenteiro. Olha aí, mais uma palavra no vocabulário espanhol, né? Então tá aqui a obreira Roseli também. Tá tranquilo aí, obreiro? Então tá bom, né, meus irmãos? Quando foi arrumada aqui a igreja, os obreiros fizeram alguma coisa aqui, mas as irmãs que arrumaram tudo. E no dia da inauguração, vou falar só o nome dos obreiros. Meu Deus do céu, quase que a gente levou um corridão nesse morro aí. Então a obreira Roseli, a obreira Marilene, que auxiliaram aqui, né, na arrumação. Né, os obreiros trabalharam também, né? Amém, meus irmãos? Então, é a bênção de Deus, meus irmãos. Com alegria, com fé, com amor, cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Ide, é para ganhar almas, amém? Então eu quero ler aqui a palavra, irmãos, no livro de 1 Timóteo 3, que diz assim, ó, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contendeiro, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ainda de pé, meus irmãos, só vou ler aqui rapidamente, que diz assim, 2 Pedro, 1 Pedro 5, eu ia ler só isso daqui, né, mas foi necessário pelo Espírito ler ali em Timóteo, que diz assim, ó, 1 Pedro 5, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, dizia o apóstolo São Pedro, que sou também um presbítero com eles, aleluia, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que te se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, ajudando, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Amém? Ainda de pé, meus irmãos, está aqui, ó. Quem deseja a obra do episcopado, boa, excelente obra deseja. Amém. O presbítero Davi chegou como um diácono aqui no ministério, meus irmãos, mas a todos os instantes, mostrando, meus irmãos, que ele mergulhou, né? Ele mergulhou as águas purificadoras que o profeta Ezequiel viu. Então, meus irmãos, ele entrou, em primeiro lugar, no Evangelho, voltou, retornou para o Evangelho de Cristo, e também aqui vestiu a camisa do ministério, meus irmãos. Como é que tu vai colocar um obreiro para cuidar de uma congregação? Não é panelinha, se ele não fala conforme a linguagem do ministério. Temos que ter uma palavra só. Como é que vai colocar? Então está aqui, meus irmãos, e principalmente, é claro, com as características que a Bíblia então ordena. Que, meus irmãos, um pastor ou um presbítero, você vê que quando Jesus ressuscitou, o que ele falou para Pedro? Pedro, vem cá. Depois da janta, chamou Pedro à parte e disse: olha, tu me amas, Pedro, mais do que João, mais do que Tiago, mais do que André, esses que tu conhece antes de mim? Aleluia. Tu amas, Pedro? Tu ama a mim mais do que esses discípulos que andou conosco desde que eu te chamei? Eram os demais apóstolos. Aleluia. Pedro disse: Senhor, claro que eu te amo mais do que João, do que Pedro. Te amo mais do que todos eles. Então, Pedro, tu vai apacentar os meus cordeiros. Tu vai apacentar minhas ovelhas. Vai apacentar minhas ovelhas. E aqui Pedro, meus irmãos, está falando que um presbítero, ele, meus irmãos, não pode ter domínio sobre o rebanho. Mas a qual o rebanho foi colocado também na mão daquele obreiro, meus irmãos, tem que ser ovelha, que também quer ser apacentada. Para que a congregação venha a ser uma bênção. Verdade. Às vezes o pastor que está na frente é uma bênção, mas os membros que estão ali, meus irmãos, não quer sujeitar, não quer servir a palavra de maneira voluntária. Aí o pastor tem que ficar lá pregando doutrina, tem que ficar usando o cajado, aquela batalha, aquela guerra, ao invés do lado do pastor estar usando a palavra, para os obreiros buscar poder, receber os dons, receber batismo. O pastor tem que estar lá preocupado em corrigir, corrigir outro. Então, os dois lados, meus irmãos, para que a congregação venha a ser uma bênção. O pastor sendo o exemplo do rebanho, cuidando, sendo uma pessoa hospitaleira, dar uma carona para as pessoas que moram perto de casa, às vezes levar. A obra do amor, meus irmãos, é sofredora. Verdade, não pode Senhor. estar de olho no dinheiro do povo, como Paulo falou, não vim buscar o que é dos meus irmãos para Deus, mas vim buscar as almas dos meus irmãos para Deus, ter amor, meus irmãos, ser um homem comunicativo com as almas, porque é mais difícil, meus irmãos, você ser um pastor fora do púlpito do que em cima do púlpito. Fora do púlpito tem que auxiliar, tu tem que ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É visitar, meus irmãos, é estar disposto, é estar disponível, é ajudar, é aconselhar, é ir fazer uma visita, é tantas coisas. Então, talvez o pastor ali não vai estar naquela batalha para fazer tudo sozinho. Por isso que Deus vai trazendo os membros. Por isso que Deus vai levantando o obreiro. Glória a Deus. E aquele obreiro ali, irmão João Paulo, que ele chega numa congregação, está ali um presbítero, irmão Beira Madalena, um pastor, ele vai vendo o que, presbítero Carlos? Não, peraí, o pastor, que é o meu pastor, ele é um homem que está indo atrás das almas. Verdade. Ele é um homem que tem amor, ele é um homem hospitaleiro ali, meus irmãos. A Bíblia fala que aquele pastor, aquele presbítero, ele começa a ser o exemplo daquele rebanho. É verdade, Senhor. E ali vai surgir mais um obreiro, meus irmãos, com as mesmas características e pegada daquele pastor. Aleluia. Agora, meus irmãos, se está na congregação, quem quer que seja um obreiro, um pastor, que ele é contendeiro, ele é brigão, ele é falso, ele é dinheirista, ele não está preocupado com ninguém, vai surgindo obreiro igual ele. E vai entrando a semente, meus irmãos, do mal, maligno no meio do rebanho. Mas que não seja, é verdade, é assim ou não é? Que não seja, então, o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, segue a minha intenção, a fé que eu tenho. Qual era a intenção, irmã Beira Rosalina de Paulo? Era ganhar o mundo inteiro para Jesus Cristo. Então, meus irmãos, está aqui, ó, viu a prestação aqui de serviço ou de obra que o presbítero Davi fez aqui hoje. Verdade, sim. Preocupado com o ventilador, trouxe água para todos os obreiros aqui, ó. Passou a salva, passou voto, se esforça, meus irmãos, está aqui, ó. Então não é algo, meus irmãos, que está fazendo para o pastor Lucas, por isso que o pastor Lucas colocou.
Se pensar assim, meus irmãos, nós não fazemos nada para ninguém. O que ele está fazendo aqui, ó, não é eu que vou dar recompensa. Se eu partir hoje, meus irmãos, vou para o pó, que recompensa que eu vou dar para ele? Foi Deus que colocou, é Deus que está colocando tanto ele, como a esposa também, que tem que ser um exemplo do rebanho. Quando entra um casal aqui, meus irmãos, o obreiro que entrou aqui, ou quem quer que seja, ele vai olhar para o pastor da igreja. E a mulher daquele obreiro ou daquela pessoa vai olhar para quem? Para a mulher do pastor. E daí como é que aquele pastor está? Como é que está a esposa dele? Está vivendo a palavra? É uma mulher abençoada? Gasta na fé, no amor, de exemplo? Ou é falar, meus irmãos, às vezes, ali aquela mulher oprimida, parece que vem na igreja porque o marido está ali, e daí já olha, parece que aquela esposa lá não queria estar ali, já vira tudo uma batalha. Mas que seja juntos, meus irmãos, aí com as crianças, com o auxílio do presbítero Elmo, que também, meus irmãos, é um ancião e também é um diretor do ministério. Amém? Vai estar aqui auxiliando, o diretor da obra de Deus também aí, o diretor secretário. Tá vendo, meus irmãos? Mas vai estar aqui, ó. Está aqui para poder fazer o que? Auxiliar. Porque não tem grande, não tem menor. Não é proibido nada. Nós estamos aqui, meus irmãos, é para juntar. Verdade, Senhor. Porque não é prazeroso nós se dividir, meus irmãos. Nem para nós já causa dor no nosso coração. Imagina para Deus. Então, meus irmãos, está aqui, ó. Amém, Prebito? Lembra lá aquela passagem em Efésios que Paulo falou assim, ó, hoje eu estou entregando esse rebanho aqui que Jesus comprou com o sangue precioso dele. E cuida, porque no meio de vós vai levantar lobo. Jesus vai estar aqui contigo. Amém. A gente já sofreu bastante afronta, então a gente não tem mais medo de nada. Eu sei que o irmão também não tem. Mas vai entrar lobo aí nessa porta. Vai entrar gigante. Entende? Ela não é proibido. Vai entrar todo tipo. Então, se prepara. Manejar bem a palavra. Orar, jejuar. Caprichar. E Deus tem posição maior. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Quem vai orar por esse casal? Amém. Amém? Aleluia, Então, Jesus. então vamos agora fazer, eles vão dobrar o joelho aqui, pode ser? Dobra o joelho aqui. Tem alguma palavra para dar aí, para o Davi? A palavra, isso, um pouco, um minutinho. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, o presbítero Davi só chegou aqui através de oração da igreja. Amém, Jesus. Através da oração do pastor Lucas, ciclo de oração, cada membro, em especial, a minha sogra e o meu sogro Donato, que sabe, que pagaram muito preço, para o presbítero Davi chegar aqui hoje. Ontem, nós estávamos na casa dele, tomando um café, e eu falei uma frase para ele, assim, ó, se eu cheguei aqui, até aqui, é porque o presbítero Davi teve pessoas e a igreja que orou. Amém, Jesus. E o presbítero Donato e a minha sogra não desistiram de nós. Jesus, ele jamais desiste dos seus. Amém. Por essa oportunidade. Então, irmãos, ó, aqui no bairro está aqui, ó, um obreiro que vai pagar preço pelas almas, juntamente com a esposa. Presbítero Elmo também aqui, meus irmãos, que é um homem também, que está aí para aconselhar. E junto nessa fé, nós vamos estar aí. Pode contar com nós também. Amém, meus irmãos? Não é um rebanho que um está tomando conta e vai ficar lá de lado, ser jogado. Não, nós vamos estar junto aqui, na união, na fé. Tem a sede ali também. Tem lá, meus irmãos. Hoje, está sendo um marco aí dentro do ministério. Aleluia. E Deus vai honrar. Amém? Chega aqui os obreiros, vamos fazer oração. Depois vai entregar o presentinho ali. Tem mais presente? É bom também dirigir igreja. Ganha presente, né, meus irmãos? Também quero dirigir uma, né? Tá vendo? É pro pregador o presente. Também quero dirigir igreja. Ganha presente. Amém, meus irmãos? Vamos lá, cadê o azeite? Pega o azeite para nós. Pega aí, diácono Josinal. Tá em cima aí, ó. Isso. Glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Estenda as mãos para cá. Em nome de Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, isso, pode ungir aí, presbítero Davi, presbítero Donato. Vamos ungir aí. Amém? Estenda a mão para cá, irmão obreiro Rodrigo, irmão diácono Josinaldo. Vamos orar, meus irmãos, por esses irmãos, para a irmã obreira Roseli também, que vai estar aqui também firme na fé. E Deus é bom. Senhor, Deus e Pai, está aqui, Pai. Até o momento, eu estava aqui, meu Pai, apenas, Senhor, para fazer, meu Pai, a linha de frente, ó Pai.
Mas agora, Senhor, haverá aqui, meu Pai, um obreiro, Pai, que vai focar aqui nessa obra, Senhor. Eu, meu Pai, foi apenas para fincar a estaca do Teu Evangelho, para enfrentar as lutas primordial, meu Pai. Ah, Senhor, querido amado, apenas, Senhor, querido amado, é para manter, colocar aqui um padrão, a Deus amado, pelo Teu Evangelho. Mas agora, Pai, vai se apossar, Senhor, querido amado, dessa congregação, ó Pai. Um presbítero, Senhor, que vai estar na frente como dirigente, com a sua esposa, família, junto com o presbítero Elmo também, irmão Beira Roseli, meu Pai, para auxiliar nessa obra, Senhor. Aleluias, ó Pai amado. Então agora, Pai, haverá um pastor para o rebanho, um pastor que vai focar, meu Pai, um pastor que vai estar aqui, meu Pai amado, para poder, Senhor, trabalhar nesse campo da Coriposa, ó Pai, para poder discipular o povo, discipular as almas. Então dá vitória, Pai, para o presbítero Davi, Senhor, dá vitória, Pai amado, para a esposa, Senhor, renova eles, dá força, estratégia, sabedoria, meu Pai, a unção para tocar o barco aqui da obra pentecostal de missões, ó Pai amado, na rua Coriposa, 913, no bairro Escola Agrícola, meu Pai. Oh Jesus Cristo amado, fortalece na fé, na graça, na unção, no renovo, e tudo aquilo que o diabo vier, meu Pai, para lutar. O Senhor já deu a vitória, o Senhor já colocou a palavra no coração, usa nos dons do Espírito Santo, Pai, dá capacidade cada vez mais, vai capacitando na caminhada, meu Pai, porque o Senhor não escolhe, não levanta os capacitados, mas o Senhor escolhe aquele a qual o Senhor pode capacitar. Santo que anda, toda força, meu Pai, nessa empreitada, meu Deus, que vai haver guerra, luta, batalha, peleja, mas o Senhor está presente, ó Pai, em todos os instantes. O Senhor esteve e estará, meu Pai. Não confirma, guarda essa família, guarda o casamento, estende as tuas mãos, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, a vida, Senhor amado, do irmão Francisco Elmo também, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Honra, meu Pai, pelo teu grande poder, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo teu nome, Jesus querido eterno. Alcança, meu Pai, um grande milagre. Usa o meu presbítero aqui na congregação, ó Pai, a missão que ele faz de obra para ele. Instrui, meu Pai, abre o teu amado. O Senhor falou tempo atrás, ó Pai, na cidade de Joinville, quando ainda ele estava caminhando para Joinville, ó Deus, ele achou, meu Pai, que Deus não tinha mais nada com ele, ou salva da vida dele. Mas quando ele chegou lá, meu Pai, na congregação, o pastor foi usado para falar o pensamento dele no caminho. Como dizes tu, meu servo, que eu ainda não tenho nada contigo. Então cremos, ó Pai, na tua promessa, capacita cada vez mais, ó Pai, confirma a tua grande obra, traz as almas neste lugar, opera, meu Deus, e abençoa em tudo e em todos os momentos, ó Pai, nesta congregação, Deus, confirme essa posse cada vez mais e dá vitória, meu Pai, para que eles possam trabalhar, ganhar muitas almas para o teu reino, ó Deus. É o que pedimos já te agradecendo, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos ajudar, ajuda ali, irmãos, isso, ajuda aí, amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Cadê o presente? Vai ter um presente aqui? Vamos lá, isso, aí vamos ver então. Aí, ó, que bênção, amém? Glórias a Deus. Não vai ter os dois, né? O casal? Amém. Isso aí, ó, vamos casar um presente então. Vamos, meus irmãos. Irmãos, que Deus abençoe. Sexta-feira tem culto aqui. Já vai começar a campanha As Portas Abertas. Vai ter a palavra de Deus. Vai ter revelações do Espírito Santo do Senhor. E prossegue os cultos com sinais, com milagre, maravilha, campanha de libertação. E em nome de Jesus Cristo a vitória é nossa. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, brother. Estamos aí por que der e vier. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Acho que é isso, né? Aleluia. Por hoje chega. Amém. A palavra é para Amém. Pessoal, pastor. Então, só uma licença. Pastor, vai ali. Vai lá. Toma isso aqui. Mais para trás um pouquinho. Bote isso aqui dentro sem sair desse lugar. Se jogar. Bote aqui dentro sem sair desse lugar. Você consegue? Só se jogar até a mim. Não, você tem que botar aqui. Jogar. Botar aqui. Como é que você vai fazer? Jogar?
Como você vai fazer? Eu lhe pergunto. Ah, sim, caminhar até aí. Não, sem sair dali. Sem sair daqui. Sem sair dali. Só se for pela fé, né? Não. Não tem como. Presbítero Carlos, vai ali. União. Vai ali. Donato, vai ali. Vai ali, presbítero Donato. Produção. Produção. Conseguiu? Chama o diácono Josinaldo lá também. Ok. Vale também. Conseguiu? Então, ó, sabe o que você precisa fazer, né? Ajuda. Olha aí, ó. Tá vendo, meus irmãos? Não faça Vamos fazer sozinho. oração. Peça ajuda. Escutou? Amém? Entendeu? Amém? Tá entendido? Então tá bom. Isso, vamos orar. Amém, meus irmãos? Uma palavra. Aí, bobeira, você ali. Tá na fé? Amém? Só o calor aqui, né, meus irmãos? Mas faz parte. Depois já foi visto hoje com assistência aí do computador, do ar-condicionado. Hoje é que eu fiquei até. Eu trabalhei bastante hoje no computador. Mas daí, meus irmãos, já foi comunicada assistência, né? Então agendando ali para vir aqui dar uma olhada. E se não der só um, nós vamos dar um jeito, Deus vai preparar outro. Não, não é? Vamos sair desse sufoco aqui. Faz parte, né, meus irmãos? Então vamos orar para que Deus venha dar vitória cada vez mais, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que veio nessa posse. Amém? Um culto muito especial. De achar um obreiro hoje que fala assim, ó, pastor, pode colocar que eu estou aí, pastor. Deus tem obra na minha vida. Hoje está difícil, meus irmãos. É verdade, não Senhor. é? Hoje tão tempos trabalhosos. Mas louvado seja o Senhor que Deus sempre prepara, né? E aqueles que ainda não estão capacitados para uma grande obra, que Deus tem uma grande obra nesse ministério. Hoje ainda, talvez eu não esteja tão capacitado, mas nós estamos caminhando debaixo das promessas. E no tempo de Deus, Deus vai capacitando cada vez mais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor preparou de estarmos aqui, meu Pai. Nesse culto, ó Deus. Abençoa mesmo, ó Pai, pelas tuas mãos, guardando, livrando, operando, abençoando, ó Pai. Com as tuas mãos, ó Pai. Obrigado pelo grupo de crianças, grupo de oração, o grupo de jovens também, meu Pai. Faz a grande obra conosco, meu Deus. Teu nome pela tua palavra, usa neste lugar, meu Pai. O Senhor é fiel, Senhor poderoso, e te damos graça em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Quem quer uma unção com azeite, pode vir à frente, meus irmãos. Proibido voltar ungindo aí. Amém.